Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais uma das nossas conversas perfumadas aqui na FSA Escola de Perfumes. Enquanto vocês vão chegando, eu vou fazendo a apresentação aqui do que são as conversas perfumadas. Para quem não conhece essa série, é uma série de aulas que acontecem, de um modo geral, semanalmente, onde são trazidos temas relevantes para quem quer aprender a criar perfumes de forma independente ou já faz isso, mas quer aprofundar os seus conhecimentos. Esse é o grande objetivo das conversas perfumadas e você está dando bobeira se você não aproveita isso que acontece aqui. Então já fica o convite não apenas para participar dessa de hoje, mas para ver as outras que ficam gravadas e disponíveis aqui no perfil. Então, antes da gente continuar, porque eu sei que tem gente nova, o meu nome é Elton, para me apresentar para vocês, o meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria independente, criador aqui da FSA, Escola de Perfumes, e o trabalho da FSA é focado no ensino de perfumaria independente, tanto com formação quanto com aperfeiçoamento. E então eu convido depois dessa conversa aqui, para você conhecer mais do trabalho aqui da FSA. E o tema de hoje é um tema muito importante, muito ligado ao universo do aprendizado de perfumaria. O aprendizado de perfumaria, como o aprendizado de qualquer outro conteúdo, tem os desafios típicos e tem também alguns erros que atrasam o nosso processo de desenvolvimento ou, no mínimo, prejudicam esse processo de aprendizado. Então, eu queria, hoje, vocês viram, né, que eu intitulei 5 erros que prejudicam ou atrapalham o seu aprendizado de perfumaria, porque eu quero passar por 5 pontos importantes para ajudar vocês a identificarem se isso está acontecendo com vocês e também propor algumas soluções para isso ser amenizado, ou o meu objetivo maior, na verdade, é ajudar vocês a resolverem isso. Por esse objetivo principal, de mostrar isso tudo para vocês, eu vou passar por alguns momentos aqui. O primeiro desses momentos eu quero comentar de algumas coisas dessas que eu vivi ao longo do meu aprendizado, desde que eu comecei nesse mundo da perfumaria. Depois eu vou passar para os 5 erros propriamente ditos e no final eu vou inclusive propor para vocês um caminho interessante para vocês de crescimento gradual de complexidade nesse exercício em si ligado ao mundo dos acordes. Daí, vamos começar. Boa noite para todo mundo que está chegando aí depois, Gisele, Estela, Elisângela, Nazaré, todo mundo que está chegando aí, vocês que vão chegar depois, vocês vão assistir depois, perdão, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Seguinte, eu vou começar falando de um pouco da minha história nesse quesito de erros que ao longo do meu caminho, tanto na parte de criar, né, principalmente na parte de criar, que aconteceram e que foram importantes porque me ensinaram muitas coisas. Antes de falar disso, é importante a gente já entender que isso não só na perfumaria, mas em várias áreas da nossa vida, não sei se vocês já observaram, a gente às vezes tem uma relação que não é das mais saudáveis com os erros. E uma reflexão, antes de eu falar disso, da minha própria história, é que, assim como vocês que estão me vendo, eu também tenho às vezes dificuldades na relação com os erros e ao longo do tempo eu tenho trabalhado isso em mim para entender que os erros eles são grandes mestres e treinando o olhar para enxergar dessa forma. Nem sempre é fácil, mas é uma coisa interessante que eu já convido vocês a fazerem, exatamente para o erro é como se fosse aquela placa de te dizendo não vá por aqui. E isso é uma lição importante quando a gente resolve dar o devido valor para isso, tá? Então sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos. Os erros que eu já cometi e que talvez vocês já tenham cometido, um dos primeiros erros é eu
ter tipo assim, essa nota aqui eu não gosto, essa nota aqui eu não vou trabalhar com ela simplesmente porque eu não gosto dela. Esse é um erro que eu já experimentei ao longo do meu caminho, na parte de criação especificamente, e eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu tenho certeza que tem alguma nota aí na paleta que vocês já lembraram na hora que eu falei. Essa nota eu não gosto. Isso é um erro, por exemplo, que a gente faz no processo criativo, porque perfumista não tem nota que não gosta. Tem nota que é mais ou menos adequada dependendo do contexto que a gente vai querer usar. É claro que o nosso coração sempre vai bater mais forte por umas notas e menos forte por outras. Isso é natural, tá tudo certo. Mas em termos de aproveitar o que as notas trazem, a gente não pode pensar nessa coisa de essa nota eu não gosto. Teve um caso muito interessante que aconteceu comigo, de uma nota frutada, que um dia eu virei e falei assim, eu odeio essa nota, nunca vou criar nada, ou nada que eu goste vai estar com essa nota. E aí, um belo dia, experimentando um perfume na pele, perfume que eu até já usei alguns anos atrás e estava experimentando ele de novo, não é que eu identifico a nota em questão e percebo ela lindamente colocada dentro de um contexto? Foi muito interessante para eu perceber esse tipo de coisa, tá? Outra coisa, erro que eu já cometi e não cometo mais, felizmente, é não estudar as notas. Quando eu falo estudar, é estudar em profundidade mesmo. É entender o cheiro, é avaliar que potenciais combinações que aquela nota tem, mergulhar no material em si. Isso eu vou falar um pouco mais ao longo da nossa conversa. É um erro que lá no início eu cometi, mas rapidinho eu percebi que era um erro mesmo sério e já corrigi. Um outro erro é a coisa de criar de maneira aleatória. Lá no iniciozinho eu ainda não tinha estabelecido um método e mais ainda não tinha estabelecido um método que tivesse a minha cara. Aconteceu que isso acabou nascendo na criação de um perfume que tem gente aqui que já ouviu falar dele, que foi o Galahad. Semana que vem eu vou falar um pouco disso de novo. Essa coisa de não criar com método, independente de qual método você vai usar, é um erro que eu cometia lá no início e agora eu não cometo mais. Existem diversos métodos, é claro. Não criar totalmente aleatório, isso nem sempre é tão interessante quanto pode parecer, tá bom? Outra coisa, esses aqui eu acredito que tem pessoas aí entre vocês que também passam por isso. Perfeccionismo. Tem um projeto meu que esse aí eu reconheço que ele está sendo bem desafiador, que eu lembro que eu fiz dezenas e dezenas e dezenas de acordes e nunca chegava no bendito do cheiro do perfume. Até que teve um caso de uma amiga minha que falou assim, Elton, sempre que você fala desse projeto, você tem muita alegria. Que tal você pensar em notas e acordes que te trazem alegria? Eu lembro que isso foi muito transformador para mim e essa coisa do perfeccionismo afeta muitos de nós, eu incluso. Esse é um erro que a gente tem que tomar cuidado. Um pouco de perfeccionismo é saudável sim, tá? Mas é só quando o negócio está acima do volume que a gente tem que tomar cuidado. E outro ponto é a falta de confiança na própria capacidade criativa. Isso eu me deparo demais com os meus alunos, isso já aconteceu muito comigo, de vez em quando ainda acontece e é algo que a gente tem que ir trabalhando. Essas são coisas da minha história e aí eu queria perguntar para vocês, hoje o tema é falar sobre 5 erros que prejudicam o aprendizado. Na opinião de vocês que estão aqui comigo agora, o que poderia prejudicar o aprendizado de perfumaria? Claro, dentro do nosso contexto, o aprendizado de perfumaria independente, que é o que vocês ou já estão aprendendo ou querem aprender. Na opinião de vocês, o que poderia prejudicar esse aprendizado de perfumaria? Contem para mim. Contei para vocês alguns erros que eu mesmo experimentei, mas eu também acho interessante ouvir o que vocês têm a dizer antes de eu começar a falar dos erros e soluções. Esses 5 pontos que eu quero trazer, tá? Notei bastante coisa, vocês estão vendo aqui as minhas folhinhas para poder trazer para vocês aqui. E enquanto vocês falam,
Eu vou passar então por 5 erros e eu não vou contar para vocês do que eu vou falar. Deixa eu ver aqui, Jaci, a questão de não gostar de algumas notas, de fato, falta de conhecimento e desorganização, comentário da Shirlane, excelente, excelente. Organização é uma coisa muito importante na criação, que se a gente não organiza as nossas coisas, a gente se prejudica demais. Muito bem lembrado, Shirlane. A Larissa, quando a rotina está mecânica e começamos a nos obrigar a aprender. Exatamente. Aí tem que ter um equilíbrio, né, Larissa? Nem tanto largar, nem tanto ficar ali exageradamente. É a questão da gente encontrar um equilíbrio saudável para a gente, respeitando a nossa vida, mas também não esquecendo de que perfumaria sem estudo não vai para frente. Muito bem lembrado. A Estela, medo de errar e autocrítica. Muito bem comentado, eu comentei um pouco disso e, de fato, a gente precisa prestar atenção nisso. Medo de errar eu até vou falar, é um dos pontos que eu vou comentar, eu acho que no finalzinho eu vou falar disso. Está ligado ao 5º erro. Tá? Então, enquanto vocês vão falando aí, se alguém for falar mais alguma coisa, eu vou começar com a nossa reflexão sobre os 5 erros. Qual é o primeiro erro? Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, porque eu vejo acontecer com as minhas alunas, e também já aconteceu comigo. Hoje nem tanto, mas às vezes quando a gente dá uma relaxada, a gente corre o risco de cair nesse erro aqui de novo, a gente tem que tomar muito cuidado. Até porque o mundo da perfumaria é muito apaixonante. A Nazaré aqui, só para eu ler, ela sente muita insegurança e crê que está sempre errando. Nazaré, isso aí é algo que você tem que trabalhar dentro de você. É aquela famosa coisa que ninguém pode resolver para a gente, é a gente mesmo que tem que resolver. Mas é de fato um grande prejuízo para o seu aprendizado se você acredita nisso aqui, tá bom? Primeiro erro. Eu ia chamar ele de um jeito, mas aí, considerando as variações que eu vou trazer dentro dele, eu resolvi chamar esse erro como ter critérios errados para escolher as notas. Então, nosso primeiro erro é escolher as notas usando os critérios errados, dito de uma outra forma. O que eu quero dizer com isso? Prestem muita atenção. Eu coloquei aqui 3 variações dessa coisa de escolher as notas usando os critérios errados. Primeira delas é uma que todos nós fatalmente passamos em algum momento. Eu já vi isso acontecer muito quando a pessoa está descobrindo o universo da perfumaria. Isso é muito comum quando a pessoa está descobrindo. É misturar só cheiro que gosta. Conta para mim aí, não tenha vergonha. Você já fez isso, né? Que eu sei que você já fez. Achar que criar perfume é só misturar as notas que gosta. Esse é um erro grave na escolha de notas. Ele é uma variação dentro desse erro principal, de ter critérios errados para selecionar a sua nota. O que acontece? Aqui está a minha paleta, como vocês podem ver, e quanto maior a sua paleta, isso fica mais sério, para você prestar mais atenção. Eu vou criar um acorde. Nossa, mas eu adoro o sândalo. Eu vou colocar o sândalo com o cedro atlas. Nossa, mas que tal eu colocar um toquezinho de ambarado aqui? Já sei, vou colocar o ládano. Nossa, mas a baunilha também é tão legal, né? Um toquezinho de cumarina, adoro cumarina. Mas eu gosto de lavanda também. A gente já está falando de um acorde aqui com 6 notas. Sem nenhum critério mais aprofundado, refinado de seleção, simplesmente porque eu gosto. Não tem nenhum problema a gente colocar notas que gosta numa composição. O problema é você achar que só misturar notas que gosta é fazer perfume. Estamos entendidos? Respondam aí para mim se estamos entendidos. Isso não é profissionalismo na criação. A criação, ela lida com harmonia, ela lida com coerência e com intenção bem definida. Só escolher notas que você gosta, acredite no que eu estou falando, não necessariamente vai dar um cheiro bom no final. Porque quando a gente mistura 2 ou mais notas, a gente vai ter toda uma série de interações ali,
Muitas vezes, até uma nota que a gente nem dá muita bola, mistura com uma outra, fica algo divino. E às vezes notas que a gente gosta, aquela bagunça ali, dá uma coisa que a gente não gosta, e isso pode levar a gente para um caminho, que é o caminho da frustração. Você às vezes pode achar que não tem capacidade de criar, ou não sabe fazer nada. Ah, mas eu coloquei tudo que eu gosto, por que deu errado? Ou por que ficou estranho? Aí vem a questão da gente ter técnica de criação, a gente entender como é que a gente faz uma boa seleção. Por isso que é tão importante, por isso que pode ser tão prejudicial essa variação do primeiro erro. Segunda variação, acontece por mais estranho que possa parecer, é escolher nota sem saber o cheiro da nota. E acredite, tem gente que faz isso. Escolhe nota para um acorde ou para um projeto de perfume, e aí quando você vai aprofundar, eu nunca senti o cheiro dessa nota. Eu escolhi porque eu achei interessante, ou porque a descrição me seduziu. Eu sei que muitas descrições de notas são muito sedutoras, e algumas notas a gente lê a descrição, ela bate com o que a gente está esperando, mas gente, isso é a exceção da regra. Esse é um critério muito errado de seleção que você precisa tirar da sua vida. Você pode, uma descrição de uma nota que você não conhece, ela é para você trazer a nota para a sua paleta, não para o seu projeto, tá? Tem casos muito específicos, que eventualmente você está querendo criar um perfume que tem a ver com uma história que usa, por exemplo, uma rosa de um lugar específico. Aí até faz um certo mais sentido. Mas mesmo assim ainda carece de avaliação. Mas, por favor, não continuem fazendo isso. Se alguém de vocês já fez, escolher nota sem saber o cheiro. Não façam isso, tá? Isso não é legal. Você pode até colocar como uma pré-seleção. Olha, o cheiro dessa nota, a descrição aqui, ou alguém me contou, ou eu li, parece que faz muito sentido para esse projeto. Você vai deixar isso anotado, vai comprar a matéria-prima, preparar a solução e avaliar. Realmente faz sentido ou não faz sentido nenhum. Isso acontece, tá bom? E o terceiro, esse também acontece muito. E embora eu tenha vindo, o meu caminho na perfumaria, ele começou na farmacotécnica e na cosmetologia, muitos de vocês já sabem disso, mas ele passou pela aromaterapia. E eu amo a aromaterapia. Só que a terceira variação do erro de não ter os critérios adequados de seleção é, por favor, não escolha notas para fazer um perfume pensando em aromaterapia, pensando em benefícios aromaterapêuticos. E isso não é perfumaria, isso é aromaterapia. Isso que, quando a gente pensa nessa ideia, ela é uma sinergia que tem propósitos maravilhosos e muito bem definidos, que tem uma maneira de ser usada, que tem uma característica definida. Isso não é um bom critério de seleção, e eu já tive o caso de várias alunas minhas que, quando eu ia conversar mais profundamente com elas, isso principalmente na época da mentoria, que eu ia investigar mais a fundo, por que você selecionou essa nota? Porque essa nota trata isso e aquilo outro. Não, isso não é, a gente não está falando de perfumaria. Lamento te dizer, escolher notas pensando em benefícios aromaterapêuticos é aromaterapia, maravilhosa no seu domínio de criação. Perfumaria é outra coisa. Perfumaria é você criar com a intenção de passar uma mensagem, de despertar uma emoção, de contar uma história. Você vai escolher as notas pelos significados que elas trazem e não por benefício terapêutico que ela traz. Tudo bem? Essa é uma variação que acontece desse primeiro erro, que é ter os critérios errados. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Estela e as moléculas mudam quimicamente. Já fiz um projeto que estava maravilhoso. Quando fiz, mas 3 meses depois não estava bom, talvez por ter escolhido nota de preferência. Uma coisa não tem a ver com a outra não, tá, Estela? Não é pelo fato de você ter escolhido por preferência que fez alguma coisa de mudança química, de algum tipo de reação, não, tá? É só esclarecendo isso aí. E a Estela comentou, quimicamente não funcionaram entre si. Muito cuidado com isso que você está achando aí.
A gente tem algumas reações químicas que acontecem ao longo da vida do perfume, mas não é nenhuma reação brutal assim que vai mudar o cheiro dessa forma, não. São reações leves que vão normalmente melhorar a composição como um todo. Aqui mesmo é uma questão de seleção que não foi bem feita no primeiro momento, tá? A gente não tem esse nível de reação química dessa intensidade num perfume, não. A gente tem algumas leves. Normalmente elas acabam até melhorando na maioria dos casos a criação, por isso que a maturação é tão importante. E o seu comentário é fundamental, Estela, porque ele mostra a importância de uma boa criação. Se você tivesse feito uma avaliação de maturação do projeto antes, talvez isso não tivesse acontecido, tá? Dentre outras razões, a escolha de notas com certeza é uma delas. Então, qual que é a solução para esse problema de ter critérios errados de seleção de notas? Primeira coisa, ter os critérios certos. Entender que a escolha de notas, ela vem das significações. Eu gosto muito de falar do vocabulário de significados que cada nota tem, e esses significados, eles são ali como uma série de palavras que você tem para contar a história que você quer com aquele projeto. Por isso, estudar as suas notas em profundidade, fazer vivência com elas, anotar o que elas te trazem, com calma, no seu tempo, mas não deixando de fazer, é a solução para esse problema. E também entendendo que esses critérios que eu mencionei antes não são bons critérios. E um outro ponto aqui para resolver esse problema é conhecer as famílias olfativas também, porque isso vai te ajudar a ter um norte mais claro das suas criações. Seleção de nota é direcionamento. Um direcionamento que vem a partir do briefing, que a gente até falou semana passada. Você pode até assistir depois a conversa de semana passada, porque ela se alinha bem com esse erro aqui. Tá? A solução é: conheça as suas matérias-primas, principalmente a nível de significado, e entenda que é isso que vai levar você a fazer um bom perfume. Não só nota que você gosta, ou notas pensando em benefício terapêutico, ou notas que você simplesmente leu a respeito, tá? Esse é o primeiro erro. Falem para mim se está claro e se ficou alguma dúvida com relação a ele. O segundo erro é um erro da prática, tá? Um erro da prática que eu sei que tem muita gente que ainda faz, porque eu fico sabendo dessas coisas. É não usar a balança para preparar suas soluções, para fazer o seu trabalho de perfumaria. E aí é aquela coisa de usar ml para fazer solução de perfumaria. A gente tem, por exemplo, aqueles guias práticos que eu já vi em livro de aromaterapia, aquela coisa de 20 gotas em 10 ml é 1%. Me corrijam se eu estou errado, eu acho que foi isso, eu acho que normalmente é isso. 20 gotas em cada 10 ml é 1%. Se você for tentar preparar uma solução de perfumaria a 1%, não é 20 gotas em 10 ml, não é isso, jamais. Você vai trabalhar com massa, você vai usar a balança. Por que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar com a massa e a balança, primeiro, porque quando você não faz isso, você está trazendo muito menos reprodutibilidade para suas criações e padronização. Se você lida com matérias-primas naturais complexas, que é o caso de todos nós, você deve saber que elas têm uma variabilidade típica, onde ela cresce, como que está a estação do ano que ela cresceu, o momento da colheita, um método de preparação. Às vezes, dentro do mesmo fornecedor, você encontra lotes diferentes que vão ter um cheiro ligeiramente diferente. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o máximo de padronização e a balança vai ser fundamental para isso. Preparar a solução de perfumaria usando ml está errado. Não é assim que a gente faz. E você deve, o quanto antes, corrigir esse erro. Como que a gente corrige? Primeiro, entendendo isso que eu acabei de falar, que é reprodutibilidade, padronização, e tem uma coisa que eu esqueci de falar, a segurança. Porque como eu estou usando a balança e eu tenho um controle mais rigoroso das quantidades que estão sendo usadas, fica muito mais fácil eu respeitar os limites de uso. Com a informação adicional que os limites de uso da IFRA, que é a nossa referência,
eles são dados em porcentagem em massa. Daí isso ser mais interessante ainda da gente usar a balança. Primeira parte da solução é entender isso. A segunda parte é ter uma balança. A Eli está falando aqui que a 1% é 2 gotas para 10 ml. Perdão, tá? Perdão, falei errado. 2 gotas para 10 ml. Eu estava confundindo. Então é 10% que é 20 gotas para 10 ml. Obrigado, Elisângela. Então é isso mesmo. Mas independente, né? 2 gotas para 10 ml, ou para fazer 1%, ou 20 gotas para 10 ml, que é o que eu falei, estou me corrigindo agora, 10%. Não é assim que a gente prepara a solução de perfumaria. A gente vai usar a balança, medindo massa de óleo essencial, massa de álcool, é isso mesmo. E aí, claro, a gente tem que entender um pouco de densidade para poder fazer isso direitinho, mas isso aí é só uma questão de acostumar. E a outra parte da solução é ter a balança de precisão, que é a balança básica. Se você não tem, já vou te dar a dica. A balança básica é a balança digital de precisão, aquela balança pequenininha, com precisão de 0,01 grama. É super fácil de achar na internet, com preços super acessíveis. É uma balança normalmente usada por joalheiros. Vocês até vão ver, balança para joalheria, coisas assim. Ela tem essa precisão de 0,01. As capacidades máximas variam de 200 a 500 gramas, normalmente. Mas eu normalmente até indico a de 500 gramas para ter uma liberdade de trabalho maior, mas o foco aqui é a precisão. Essa balança é a balança, no mínimo, para você começar, para você pesar suas matérias-primas, ela vai trazer mais precisão, qualidade, segurança, reprodutibilidade para o seu perfume. É por isso, então, que você vai corrigir a partir de agora esse erro, se eventualmente você estiver cometendo, para não cometer mais. Perfumaria, a gente vai trabalhar com massa. Tem determinados momentos que a gente pode eventualmente usar gotas, mas depois a gente volta a corrigir isso, tá? Mas, por exemplo, preparação de solução de bancada, a gente vai usar a balança e isso vai trazer muitas vantagens para a gente. Esse é o segundo erro. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, é isso. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa vocês vão colocando aí. Terceiro erro. Esse é ótimo. Achar que teu olfato desenvolvido te faz perfumista. É o famoso, eu tenho que ser um nariz para poder ser um bom perfumista. Eu tenho que ter um olfato do nível do Jean-Baptiste Grenouille, do livro Perfume, para poder ser um bom perfumista. Isso é um erro. Por que que é um erro? Ter um olfato bom, com uma percepção aguçada, ajuda, mas só até um certo ponto. Sabe por quê? Deixa eu até ver aqui, eu não posso esquecer essa frase que eu tinha colocado aqui. Aqui. O perfumista, ele é uma pessoa que vai orquestrar os cheiros. E essa orquestração de cheiros, o aprendizado, o domínio dessa arte, ele vem com prática. Mesmo a pessoa que tem um olfato muito desenvolvido, se ela não treinar e entender tipos de notas, nuances, como que as notas têm volatilidades diferentes e como que isso impacta na evolução do perfume, questões ligadas à fixação, concentração, que tipos de combinação levam para um universo e para outro, não adianta, você pode detectar, você pode ser quase um cromatógrafo, mas não vai adiantar nada. Esse erro é muito comum e ele gera muita insegurança. E outra, aqui eu já estou indo para a solução, né? A solução, então, para esse erro, já que eu toquei nela, vou para ela e depois eu volto. A solução aqui é treinar o seu nariz. Para você ir se sentindo com mais segurança na sua capacidade olfativa, não adianta. É sentar e cheirar. É fazer anotações, é brincar de adivinhar. A Justine Crane tem um exercício no livro dela maravilhoso. Depois vocês olhem aquele livro verde, Perfumaria Botânica, lindo, com aquela lateral dourada. Ela sugere um exercício muito bacana para treinar o olfato. Vocês que têm o livro, depois procurem. Ela fala, eu esqueci o nome do exercício,
mas ela fala exatamente, é tipo um jogo de adivinhação para ir ajudando você a memorizar os cheiros. A solução é você treinar o cheiro, treinando a memória olfativa, não só para saber que isso aqui é laranja, isso aqui é bergamota, não. Entender as mensagens da laranja, as mensagens da bergamota. Esse treinamento periódico, constante, não é sentar para treinar uma vez por mês, não é, lamento, não é. Se a gente fica muito tempo, a gente vai perdendo. Gente, para a gente aprender idioma é assim, para a gente estudar numa faculdade é assim, para a gente fazer num curso, qualquer curso que a gente faz é assim, por que na perfumaria seria diferente? A solução para esse erro de achar que só um olfato muito desenvolvido te faz perfumista é treinar o olfato. Primeiro, tirar essa ilusão da sua cabeça e treinar o olfato consistentemente, porque isso vai te dando confiança no seu próprio olfato e também na sua capacidade criativa, tá? Perfumista é uma pessoa que faz conexões. Tanto a Karen Gilbert quanto o Jean-Claude Ellena, que são profissionais muito bacanas do meio da perfumaria, nos seus textos e livros, comentam exatamente disso, da questão do perfumista ser essa pessoa que a principal habilidade é exatamente em fazer conexões, é pegar as conexões de significado e juntá-las com a conexão com o cheiro. É isso, não é necessariamente ter um olfato super desenvolvido, até porque o olfato a gente vai treinando com o tempo. Entendidos? A Estela está comentando aqui, balança fácil de achar, de usar, e depois que a gente se acostuma a pesar em gramas, não se quer mais usar ml. Excelente. Obrigado, Estela. Deixa eu só ver aqui se alguém mais falou alguma coisa. Não. Por enquanto está tudo certo. Gisele está rindo aí, nem sei do que. Quarto erro. Esse é ótimo e vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com esse erro. É ter uma paleta gigante e rasa. Eu estou usando essa expressão mesmo. Ter uma paleta gigante e rasa. E aí, é claro, eu tenho ciência disso, principalmente quando a gente encontra o mundo da perfumaria e a gente descobre que existem certos absolutos, certas notas. A gente quer criar tudo que é tipo de família olfativa, a gente descobre o mundo dos isolados naturais, descobre o mundo dos químicos aromáticos, a gente dá uma pirada e a gente quer comprar tudo que a gente vê na frente. Só que, eu não estou te proibindo de nada aqui, só que você precisa entender que uma paleta gigante sem estratégia, ela vai te prejudicar mais do que ajudar. Esse é um erro muito comum, que eu vejo acontecer e já vi acontecer mais de uma vez. Eu tive uma aluna uma vez que ela chegou para fazer mentoria comigo, ela não tinha conhecimento nenhum em perfumaria, ela já tinha conhecimento de aromaterapia. A paleta dela era de 160 notas. 160 notas de cara. Uma aluna que não tinha conhecimento da perfumaria em si. Eu lembro que eu levei um susto, eu falei assim, meu Deus, a minha primeira paleta tinha 16 notas, escolhidas a dedo, porque eu não sabia o que escolher, aí eu li muito para tentar escolher uma paleta, e aí eu lembro que eu ri muito quando eu vi essa aluna com uma paleta de 160 notas logo no início, e esse é um erro que eu sugiro para vocês não cometerem, a paleta gigante e rasa. O que eu quero dizer com isso? Aquela paleta que você tem, aquela quantidade enorme de notas, mas muito de vez em quando você usa uma outra, ou mais especificamente, você usa muito pouco todas elas. É uma paleta rasa, ou então você conhece muito pouco. Às vezes você tem uma paleta grande e quando a gente vai tentar entender por que você selecionou uma determinada nota, porque ela tem cheiro cítrico. Para, gente. Selecionei porque tudo bem, ela tem um cheiro cítrico, mas um cheiro cítrico que me traz isso, aquilo outro. Vamos sofisticar a nossa criação, né? Então, outra coisa, além de ela te trazer uma perfumaria que é muito superficial,
Você vai perder muita coisa, porque você vai perder da experiência das notas. Tem momentos que vocês vão perceber, tem gente aqui que já sabe disso, que muitas vezes a nossa relação com o cheiro ela é tão gostosa que às vezes o criar o perfume ele acaba sendo uma consequência feliz disso. Não necessariamente o grande e o único objetivo. Ele passa a ser uma das belezas que a gente vive tendo essas matérias-primas. E quando a gente tem uma paleta gigante, rasa, sem estratégia, a gente vai perder dinheiro. Que é um dinheiro, às vezes, que você, em vez de ter 10 notas florais que você não está fazendo nada, você juntaria aquele dinheiro todo que você investiu e investiria num bom absoluto de jasmim, ou então num bom absoluto de rosa. Esse tipo de coisa que eu estou querendo dizer, quando a gente pensa nessa estratégia, tá? A Estela está falando que é o caso dela, ó. Estou nessa fase da pirada, querendo comprar e conhecer tudo, estou cometendo esse erro, preciso corrigir. A minha intenção aqui é exatamente trazer essa reflexão para vocês. Eu sei que é muito difícil, isso aqui eu estou ciente, eu sei que eu às vezes, hoje mesmo, eu estava quase comprando uma determinada nota lá, eu virei para mim e falei assim, você precisa dessa nota, Elton? Não. Tem notas prioritárias que você quer, Elton? Tem. Aí eu consegui resistir, tá bom? Nem sempre a gente consegue, mas é o que vocês precisam tentar melhorar, tá? A gente sempre usa isso como um horizonte. Você pode perder dinheiro, perder tempo, sim, porque às vezes você vai estar, não vai estar investindo o tempo que você precisa no estudo de notas mais estratégicas. E outra coisa que eu acho gravíssima é a fadiga decisória. Fadiga decisória, gente, é quando a gente tem opção demais e a gente não sabe o que fazer. Nossa, eu quero criar esse acorde que fala disso aqui. Ah, mas eu tenho aquela nota, mas aquela outra também, aquela outra. Ah, não, eu tenho aquelas mais 3. Na verdade, eram mais 5. Qual que eu vou usar? A gente fica doido. Por isso, é um ponto interessante de refletir. E o outro, frustração. Você, às vezes, está olhando aquela paleta imensa, está vendo que você não está criando, e isso pode te causar frustração. É mais sério do que a gente imagina. Obrigado, Flores Ânima Perfumaria, obrigado. Nazaré está falando que a conversa está à minha cara. Tem coisas que conheço e nem uso. Pois é. Estou me policiando para que eu possa fazer minha paleta olfativa mais estratégica, tipo guarda-roupa lotado de roupa e no final você usa raras peças. Rejane, é isso aí mesmo. Tá? A Regiane está dando um exemplo excelente. Qual que é a solução para isso, meu povo? Qual a solução para uma paleta gigante e rasa? Uma paleta inteligente e profunda. O que eu quero dizer com isso? Uma paleta inteligente é uma paleta que tem notas que são estratégicas dentro da criação de perfumes e incluem notas que você gosta. A paleta inteligente ela inclui notas que você gosta. Se você gosta muito de hortelã, por que não ter 3 hortelãs diferentes? Isso é estratégico para você. O que eu estou querendo dizer é muitas vezes a gente tem 20, 30, 40 notas de uma mesma faceta que a gente mal está usando. A solução para uma paleta desse jeito é a paleta inteligente e profunda. E o que eu quero dizer com profunda? Uma paleta onde você conhece bem os seus materiais. Mais vale você ter uma paleta de 40 notas, 30 notas, que você conhece muito bem cada nota da sua paleta, do que você ter uma paleta de 200, de 150, o caso da aluna lá, 160, que você mal conhece aquelas notas que estão ali. Isso é fato, não é uma opinião não, tá bom? Esse é um ponto importante. E aí, essa paleta inteligente embasada, a minha recomendação como professor, eu tenho que dar esse viés, professor que gosta, vocês já sabem disso, de uma construção gradual, o foco para mim tem que ser no clássico. Você precisa aprender a construir, por exemplo, famílias clássicas para depois entender de inovações. A gente aprende as regras, citando a minha querida professora Lúcia, a gente aprende as regras para depois quebrá-las. E você, inclusive, quebra com muito mais propriedade.
Eu separei algumas notas para vocês anotarem aí, que se você não tem na sua paleta, tem que ter, o mais breve possível. Cumaru, lavanda, ládano, baunilha, patchouli, bergamota, pitiguara de laranja amarga, rosa, jasmim e musgo de carvalho ou evernil, porque o musgo de carvalho tem questões importantes ligadas à segurança. Mas se você tem abertura para os químicos aromáticos, o evernil vai ser uma excelente opção. Ele traz uma nuance destacada do musgo de carvalho e não tem questões ligadas à segurança. Essas notas são muito importantes. Depois vocês voltem o vídeo para poder anotar, tá? Essas notas vão ser importantes porque elas vão trazer para você blocos de construção básico das principais famílias olfativas clássicas. Essas notas que eu acabei de falar, tá? Então, eu falei uma depois da outra, eu só vou repetir mais uma vez e aí depois você volta o vídeo para poder anotar. Cumaru, lavanda, ládano e baunilha, patchouli, bergamota e pitiguara de laranja amarga, rosa e jasmim e, por último, musgo de carvalho ou evernil veramoss, também é outro nome do evernil, tá? Vê se eu esqueci alguma coisa. É isso. Quarto erro, então, é você migrar da paleta gigante e rasa para a paleta inteligente e profunda. E a gente chega no último erro, deixei o melhor para o final, se é que vocês me entendem. Acho que foi a Estela, alguém no início falou da questão do medo de errar, ele é um dos pontos de variação desse erro aqui, que eu vou trazer. É o seguinte, esse erro se chama fugir do processo, ou então fuga do processo, eu estou chamando ele assim. O que esse erro quer dizer? Ele tem 3 variações importantes que eu vou falar aqui. A primeira dessas variações, deixa eu só ver, eu não posso esquecer essa frase, é querer pular etapas. O erro se chama fugir do processo. Que processo é esse? O processo de aprendizado de um processo criativo, de um perfume, que começa antes do processo criativo em si. O processo de aprendizado, de uma maneira mais otimizada para você entender, a gente tem que entender de matérias-primas, a gente tem que entender de fundamentos da perfumaria, famílias, pirâmide olfativa, isso é fundamento da perfumaria, segurança, e depois a gente entende de processo criativo em todas as suas etapas, começando pelo briefing. Esse é o caminho de aprendizado, que tem as suas nuances dentro de cada tópico, mas em tópicos principais é isso. Querer pular etapas, e acreditem, isso acontece demais, e hoje eu já consigo falar com muito mais propriedade, porque eu vejo isso acontecer com as minhas alunas e meus alunos, é querer, por exemplo, você mal sabe fazer um acorde e já está querendo complexidade mirabolante. É isso que eu estou querendo dizer. Aqui não é uma questão de, meu Deus, eu não tenho capacidade, não é isso. É a gente saber o lugar que a gente está. Quando eu dava aula de protetor solar, vocês sabem que rotina de proteção solar é um negócio muito desafiador. E se a gente fosse tentar seguir à risca tudo que é indicado, a gente ia pirar. E eu lembro que uma coisa que eu sempre falava no final da palestra era assim, pensa numa escada, olha o degrau que você está e olha qual que é o próximo. Só isso. É a mesma coisa com a questão da perfumaria. Você está entendendo bem das matérias-primas? Começa a entender fundamentos da perfumaria. Entendeu isso bem? Vai para o processo criativo. Entendeu de briefing? Beleza, vamos para a seleção de nota. Sei criar um acorde simples de 2 notas? Agora eu vou fazer um com 3. Sei fazer um com 3? Agora eu vou fazer um com 4. Depois um com 5, quem sabe? Lembrando que matéria-prima natural complexa, quanto mais nota você coloca, mais complicado fica encontrar uma harmonia interessante. Isso para o natural complexo é um fato. E às vezes eu me deparo com pessoas que colocam 8, 9 notas de uma vez, todas naturais complexas num acorde. Eu tive um caso muito emblemático que eu comecei a rir, assim, rir de nervoso.
quando a pessoa me contou: ah, Elton, você pode me dar uma dica, foi pelo Instagram, você pode me dar uma orientação aqui do que eu faço com esse acorde? Era um acorde de saída. E aí a pessoa comentou: ah, porque eu gosto, tá, aqui é 2 erros juntos. Porque eu gosto muito dessas notas, das notas de saída, o acorde está só com 10 notas. O que você acha? Eu olhei para aquilo, eu falei assim: gente, como que pode, né? Então isso faz parte dessa variação, desse erro. Querer pular etapas e trazer muita complexidade logo de cara. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai entender se você confiar nisso. Se você já vive isso, você vai poder até falar aqui para mim nos comentários. Mas calma, calma. Vai criando com calma que você vai chegar lá. Você vai criar o seu acorde de 10 notas. Só vai com um pouquinho mais de calma, para poder você ir aprendendo. E é gostoso. Você vai se sentindo cada vez mais confiante em si mesmo, quando você, por exemplo, às vezes criava com 2 notas e agora cria com 4. São alegrias que ajudam a gente a seguir confiando com mais calma. Outra coisa, outra variação, né? Variação importante é você... Essa eu já vi acontecer também, e aqui eu tenho que fazer alguns esclarecimentos. É viver de dica. Eu tenho uma amiga minha que trabalha na área de gestão de negócios. Esses dias eu vi um vídeo dela falando da coisa da gente viver de dica. Entendam bem o que eu estou querendo dizer. Não tem nada de errado em você buscar dicas de acorde, dicas de alguma coisa ligada a processo, dicas de como aprender melhor. Não tem nada de errado com isso. A minha reflexão para você aqui é a questão de viver de dica. Só pedir, me dá essa dica de nota. Eu queria uma dica de tal nota, queria uma dica de tal acorde. Tá, você vai aproveitar as dicas e orientações, elas são feitas para te ajudar mesmo. E você vai dar bobeira se você não aproveitar. Vocês viram que essa semana eu dei 2 inspirações de acorde de chá? Aquilo ali é para ser usado mesmo, é para ser feito mesmo. Eu vou dar um exercício agora. É para você aproveitar. Mas se você achar que aprender perfumaria é só viver de dica, lamento, mas não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa procurar livros, a gente precisa procurar bons cursos, boas metodologias para poder aprender de verdade. Eu tive um caso que aconteceu aqui no Instagram que eu tive que dar um chega para lá na pessoa, porque a pessoa começou sistematicamente a me mandar mensagem no direct na questão das tinturas. Eu trituro esse material? Será que esse material aqui eu faço desse jeito? Teve um dado momento que eu falei assim aqui, para por aqui, porque isso é uma falta de respeito até com o trabalho da pessoa, né? Isso aconteceu comigo, eu sei que não acontece só comigo. Então, dentro dessa coisa de fugir do processo, viver de dica é fugir do processo, sabia? Porque você não tá se permitindo aprender o processo do jeito que ele tem que ser aprendido. Todas as áreas têm isso, gente, não é só perfumaria, não. Quero aprender a criar um cosmético, um belo sabão artesanal, tem que ser assim também. Quero aprender a escrever um livro, quero aprender um tanto de outras coisas, a gente faz isso de uma maneira mais organizada, e fugir do processo só se alimentando de dicas não vai te levar para lugar nenhum. Vai te ajudar, mas vai até um certo lugar. Por isso que o estudo na perfumaria faz parte do diário de quem está nessa área. Muito bem colocado. Florizânima Perfumaria. Muito obrigado. E a última parte, que é o que foi comentado aqui no início. Medo de errar. Por medo de errar, você foge do processo. Então, deixa eu comentar com você uma coisa que eu sei que já é óbvia para você, mas o óbvio nunca cessa de ter que ser dito. Perfumaria é tentativa e erro, meu povo. Perfumaria é errar e acertar. Às vezes errando mais, às vezes acertando. Tem acorde que você faz combinação, de primeira você encontra o que você quer. E tem acorde que infelizmente não é assim que acontece.
E tem projeto que você vai tentar e vai dar errado. Teve um projeto meu do perfume que chama Together, que é um perfume muito especial para mim. Por isso mesmo, pela questão do perfeccionismo, às vezes eu preciso me policiar. Eu criei os acordes do projeto, estava cada um mais maravilhoso que o outro. Na hora que eu misturei, deu tudo errado. Foi tudo por um caminho que eu nem queria. Tive que mudar o negócio, tudo. É assim, perfumaria é assim mesmo. É tentar errar. Errar é natural. Agora é a hora da gente falar daquilo, que é você melhorar a sua relação com o erro. E aí é legal porque é aquela coisa da perfumaria como inspiração para a vida, como lições para a vida. Quando a gente olha para os erros como mestres, e na criação de acordes e perfumes, enfim, é a mesma coisa, você pode falar assim, olha, esse acorde aqui que deu errado, esse estudo me ensinou que a pimenta rosa aqui não é a nota que vai dar certo para esse projeto. Eu achei muito que era, mas não é. Esse tipo de coisa. E qual que é a solução para essa questão do medo de errar? Qual que é a solução para essa coisa de fugir do processo? É dar cara a tapa para o projeto de criação. Vou fazer, nossa, chegou lá no final, nossa, joguei tudo fora. Ok, vou começar de novo. É assim. E assim você vai ganhando conhecimento. E uma dica muito importante, que vale a pena aproveitar mesmo, é você, toda vez que estiver estudando uma nota, e toda vez que alguma coisa der errada, você se forçar a escrever. Eu gosto muito da coisa de escrever mesmo, né? No caderno de processo. E você falar assim, esse acorde deu errado. Por que ele deu errado? Ah, ele deu errado porque eu queria que ele fosse por esse caminho e ele não foi. Que nota que eu poderia colocar no lugar? Será que é a mensagem que está errada? Deixa essas perguntas no ar. Essa é a maneira de solucionar isso. O erro em si, que é fugir do processo, a solução é muito fácil. É ir para o processo, entendendo que se você quer aprender perfumaria, você vai ter que investir tempo, vai ter que procurar a formação adequada, vai ter que aproveitar as dicas e não viver delas, e a cada estudo que der errado, você anotar por que ele deu errado e como que você acha que ele daria certo. Isso vai te ajudar imensamente. O tamanho disso você só vai ver na prática. Isso é muito comum, tá, Kelly? Ela fez vários acordes com a rosa gálica, mas teve um que deu tristeza. Normal. Normal. Bem-vinda ao mundo da perfumaria, tá? E aí eu vou sugerir uma coisa para vocês, um exercício que não é preciso me entregar, tá, gente? É só um exercício de complexidade que vocês podem fazer aí no espaço de vocês. Já finalizando a nossa conversa, é o seguinte, é um estudo de acordes, bem simplesinho, usando notas muito comuns da paleta. Começa com a bergamota e a laranja. Você vai aí no seu espaço, pegar a sua solução de bergamota e laranja e tentar combinar. É a primeira parte do estudo. Combina primeiro a bergamota e a laranja. Vai ser um acorde bem fácil de fazer, porque elas têm uma interação muito interessante. É difícil até achar um que a gente não se interesse por ele. Nesse caso aqui, o meu foco não é a ideia da mensagem em si. Aqui é o cheiro mesmo, você tentar criar uma combinação harmônica que toque o seu coração. A nossa mensagem aqui ela é tocar o seu coração, é te dar aquele sorriso quando você sente. Usa isso como norteador. Faz esse primeiro acorde combinando bergamota com laranja doce. Beleza. Depois você vai fazer um outro acorde, combinando bergamota com laranja doce e rosa. Qualquer rosa que você tiver, tá? Vocês estão vendo que a gente está aumentando a complexidade. A gente tinha uma combinação fácil, agora a gente traz um floral para esse mundo aí. Faz um estudo com essas 3 notas. Tenta encontrar a melhor combinação que você gosta aí, que toque seu coração, que encha o peito. Segunda etapa. Depois, você vai fazer um outro estudo de acorde usando bergamota, laranja doce, rosa e patchouli. A gente já tem um outro nível de complexidade e aqui, para os mais ansiosos, a gente chegou nas 4 notas, que é bem mais complexo. A gente está falando aqui de
materiais que tem no mínimo 10 moléculas em cada um, a rosa tem até centenas, já vai ficar extremamente complexo. É um terceiro estudo, já com 4 notas, trazendo muito mais complexidade. Ah, eu adorei, quero ir para o quarto acorde, para a combinação de 4 notas. Você não entendeu nada do que eu falei até aqui. É um exercício. Laranja, bergamota, depois laranja, bergamota, rosa, depois laranja, bergamota, rosa e patchouli. É um exercício simples, mas muito poderoso para quem quer aprender. Tudo bem? Estamos chegando então no nosso final. Aproveitem aí essa proposta e reflitam sobre esses erros e sobre essas soluções para vocês já aproveitarem aí o caminho de quem já passou por isso e de quem vê isso acontecer, para vocês não fazerem isso e não perderem o tempo e acelerarem as criações de histórias com cheiros de vocês. Ok? Enquanto eu finalizo, vocês comentem aí para mim se deu para entender tudo que eu trouxe. Eu finalizo a nossa conversa reforçando para vocês um convite que vocês devem ter visto para um evento que vai acontecer na semana que vem, quarta, quinta e sexta, um evento que é aqui no canal, é gratuito, é só você fazer a sua inscrição no link que está aqui na descrição do perfil da FSA. Vai se chamar Perfumes Gourmand, Criando Delícias Olfativas. Vão ser 3 aulas, onde eu vou falar do universo dos perfumes gourmand em profundidade, para você entender aí mais esse universo, com algumas surpresas, algumas coisas que eu vou mostrar no final. Reforço esse convite para você. Se você ainda não fez a sua inscrição, não deixa de aproveitar, porque vai ser um momento delicioso. Eu estou fazendo, não sei se vocês vão ver ali atrás, ó, acho que vocês vão ver. Isso aí é estudo de acorde que eu estou fazendo para poder trazer para vocês na outra semana. Tem umas coisas muito legais que estão aparecendo, que eu estou muito feliz e estou inclusive percebendo que eu gostava do gourmand mais do que eu imaginava. Ah, muito bem. Estou vendo aí que vocês já fizeram a inscrição. Então é isso, pessoal. Na semana que vem as nossas conversas vão ser já as aulas do evento. Não vai ser uma conversa perfumada típica, mas vai ser uma conversa perfumada com direcionamento para o mundo dos gourmands. Isto dito, eu agradeço a vocês que estão aqui comigo, que ficaram aqui até agora. E agradeço vocês que vão assistir depois. Eu sei que tem sempre gente que não pode ver aqui nesse horário, mas vai lá e assiste a gravação depois. Aproveitem isso, vivam a beleza dos cheiros e aprendam-os para poder contar histórias com cheiros, que é a nossa grande intenção aqui dentro do trabalho da FSA. Tá bom? Vejo vocês na semana que vem no nosso evento de perfumes gourmand. Uma ótima noite e um ótimo fim de semana para vocês. A bientôt!